Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar as operações para incluir um elemento e para excluir um elemento de uma lista circular simplesmente encadeada. Então, a operação para fazer a inclusão de um elemento, ela tem o objetivo de inserir um elemento na lista caso ele ainda não esteja inserido. Então, essa que é a ideia. Para a gente implementar, a gente tem que criar um algoritmo que primeiro verifique se o elemento já não está na lista, para a gente não ter o risco de inserir ele em duplicidade, para ter um elemento repetido ali. A menos que isso seja proposital. No nosso caso aqui, a gente não quer. E aí, caso verificou, ok, o elemento não está lá, então a gente cria um novo nó com o elemento a ser inserido. Então, se eu quero inserir o 10, a gente cria um novo nó e já coloca o 10 nesse novo nó. E aí, a gente já pega o campo próximo desse novo nó e aponta para o nó inicial, porque a nossa estrutura é circular. Então, a ideia é que o campo próximo desse nó já vai apontar para o nó inicial da nossa lista. E aí, depois que a gente faz isso, a gente usa um ponteiro iterador, avança até o último nó atual da nossa lista, que é aquele que também aponta, o campo próximo dele também aponta para o inicial, e faz o campo próximo dele agora deixar de apontar para o nó inicial e apontar para o novo nó que a gente criou. E aí o nosso novo nó agora é o último elemento e ele já aponta para o início da fila, fazendo aí que a fila fique circular. Então essa é a ideia dessa operação. Vamos entender melhor e ver também como que a gente implementa computacionalmente essa operação. Bom, galera, vamos então definir agora a operação para fazer a inserção de um elemento em uma lista. E vamos aí definir uma função, ela retorna um int. Esse int é para a gente poder retornar uma flag dizendo se deu tudo certo, se alguma coisa não saiu como esperado. A gente tem essa possibilidade. A gente vai receber o elemento, que vai ser inserido. Então, qual elemento a gente deseja inserir na lista e a lista na qual o elemento vai ser inserido. Ok? Agora, eu vou criar aqui um nó iterador, chamado nó, e vou criar também um outro ponteiro chamado novo. Esse novo é o que vai ter aí o nó que vai ser criado para guardar o elemento passado aqui. Então essa é a ideia. Antes de tudo, a gente precisa verificar se o elemento que eu estou querendo inserir já não está presente na minha lista. Então essa é a ideia. Se ele já tiver, eu não quero inserir ele duplicado, nesse caso aqui. E aí eu não vou fazer mais nada, eu só vou retornar uma flag dizendo que o elemento já existe. Então, e para isso a gente vai usar lá a função que obtém o nó de um elemento, que a gente criou anteriormente. Obter nó do elemento, e aí a gente passa o elemento que a gente quer procurar nessa lista e passa também a própria lista que a gente recebeu aqui. Se for diferente de nulo, ou seja, se essa função retornar alguma coisa diferente de nulo, quer dizer que o elemento existe, porque ele conseguiu achar um nó, ela conseguiu achar um nó que tem esse elemento, então esse elemento já está na lista. Agora, se ela retornar igual a nulo, não, quer dizer que esse elemento não existe. Então, se for diferente de nulo, quer dizer que o elemento existe. Se ele existe, a gente retorna uma flag chamada elemento existente. Informando, o elemento já existe, eu não vou fazer mais nada. Ok, galera? Vamos lá em cima definir essa flag, essa constante. É uma constante. Então, define elemento existente e dou um valor negativo para ela. Ok, pessoal? Então, fazendo isso, a gente definiu a nossa constante, a nossa flag.
Ok, se eu passei desse if, quer dizer que o resultado foi nulo, ou seja, o elemento não existe. Se ele não existe, a gente vai inserir ele na nossa lista. Então, o que eu faço? Eu crio um novo nó, tá? Pego aí o meu ponteiro novo e uso a minha função lista criar, para criar um nó, lista criar nó, e passo o elemento que eu estou querendo inserir. E aí essa função que a gente já implementou, ela vai criar um nó já com esse elemento aqui dentro. Então eu criei meu novo nó. E faço o seguinte, ó, o campo próximo da estrutura apontada por novo é igual a... ele vai apontar, na verdade, para o mesmo lugar que lista está apontando. Ou seja, ele vai apontar para o nó inicial. Aquele nó cego lá. Porque a nossa estrutura agora ela é circular. Então, o nosso novo nó ele vai ser o último cara, por assim dizer, entre aspas, ele vai ser o último cara da estrutura. E a gente sabe que numa estrutura circular, quando a gente chega no último, a gente tem que voltar para o início para ela ser circular. Então, como ele já vai ser o último, eu já faço o campo próximo dele apontar para o início, que é o nó inicial onde lista está apontando. E aí, eu já cumpro essa etapa. O próximo passo agora é encadear ele, botar ele no último lugar lá da lista, pegar o último nó atual e fazer esse último nó, o campo próximo desse último nó, apontar para ele agora se tornar o último. Então, para isso, eu vou criar aqui, vou fazer o meu nó que eu criei aqui, apontar para o mesmo lugar que lista aponta, tá? Ou seja, eu vou começar do nó inicial, daquele nó cego, e eu vou percorrer, vou avançar ele até chegar no último elemento. Para isso eu preciso de um loop. Então, enquanto o campo próximo da estrutura apontada por nó for diferente da estrutura apontada por lista, apontar para algo diferente, quer dizer que tem um nó ainda para eu avançar. Então, eu vou avançando. Nesse caso, eu faço nó apontar para a mesma coisa que o campo próximo da estrutura que ele está apontando. E aí eu vou avançando nó a nó até chegar no último, que eu sei que o último, o campo próximo dele, aponta para o mesmo lugar que a lista, ou seja, para o nó inicial, então ele é igual, e aí eu saio do loop. Tá? E uma vez que eu cheguei no último nó, eu faço o campo próximo desse último nó apontar para um novo nó, que agora passa a ser o último. E aí eu concluí minha operação, retorno sucesso. Vamos lá em cima criar a nossa flag de sucesso. Sempre valores negativos, tá, galera? E não coloquem o mesmo valor, tá, em duas ou mais constantes, tá? Sempre usem valores diferentes para vocês poderem discernir qual foi o retorno que essa função deu. Beleza? Vou fazer um teste rápido aqui para ver se a gente não errou nada na sintaxe. Ok, tudo certinho, nada errado. E agora vamos olhar aí para o nosso exemplo gráfico para a gente entender como é o funcionamento. Então, em primeiro lugar, o que eu faço? Eu crio um novo elemento. A gente está supondo, tá, que eu já passei desse if aqui, ou seja, eu verifiquei que o elemento não está presente na lista. E agora eu quero inserir o elemento 12. Então, o que eu faço? Eu pego, tá, nesse esquema vocês podem perceber isso, eu pego, crio um novo nó, coloco o elemento 12 nesse novo nó, tá, e o ponteiro novo fica com a referência desse nó recém-criado, e faço o campo próximo desse novo nó apontar para onde lista aponta, ou seja, para o nó inicial, para aquele nó cego. Então, reparem que a nossa configuração ela fica assim. E o nosso nó, que vai percorrer, ele já aponta aí para o nó inicial. E aí, depois disso, nós vamos usar o nó para percorrer cada um dos nós até chegar no último. Tá? Então, a gente iniciou o ponteiro nó no nó inicial,
Tá? E aí a gente pergunta, né? Essa é a condição do loop. O campo próximo da estrutura apontada por nó aponta para uma estrutura diferente da apontada por lista? Sim, ele aponta para 19, para a estrutura que tem o 19. Então, faz o campo próximo apontar para o mesmo lugar que faz o nó apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura que ele está apontando, ou seja, para o 19. Então, o nó passa a apontar para o 19. Pergunto novamente. O campo próximo da estrutura que nó está apontando aponta para algo diferente do que lista aponta? Sim, está apontando para a estrutura que tem o 21. Então, faço o nó apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura que ele está apontando. Nesse caso, ele aponta para a estrutura que tem o 19 e o campo próximo de 19 aponta para a estrutura que tem o 21. Então, o nó passa a apontar para o 21, o nó que tem o 21. E aí, pergunto novamente, o campo próximo da estrutura apontada por nó aponta para algo diferente da estrutura apontada por lista? Não. Nesse caso, não acontece isso. Reparem que agora o nó está lá no 21, ele chegou no elemento que está no 21, e o campo próximo da estrutura que tem o 21, ela aponta para o nó inicial de novo, ou seja, o último elemento. Então, o nó inicial é o mesmo lugar que lista está apontando. Então, nesse caso, a condição do loop falha, ou seja, eu já cheguei no último elemento, não tenho mais elemento para percorrer, e aí eu saio do loop. E nesse momento, o que eu faço? Eu estou com o nó posicionado ali no 21, eu pego e faço com que o campo próximo da estrutura apontada por nó passe a apontar para o meu novo nó que eu criei com o 12. E aí eu chego nesse resultado. Eu tenho agora o 12 ali, o nó que tem o 12, que é um novo nó, como o último elemento. Como eu já fiz o campo próximo dele já apontar lá no início, quando eu criei ele, eu já fiz o campo próximo dele apontar para onde lista apontava, então a circularidade já está feita, o encadeamento circular já está pronto. Ok, pessoal? E é dessa maneira que a nossa operação trabalha. Ok? Então essa é a nossa função para inserir um novo elemento na nossa lista. E agora nós vamos estudar a operação para remover um elemento da lista circular simplesmente encadeada. Então a ideia é excluir um elemento que eu deseje daquela lista. Então a ideia para a gente implementar esse algoritmo é primeiro verificar se a lista tem algum elemento, porque se a lista não tiver nenhum elemento, não tenho o que excluir. Como é que eu vou excluir de uma lista que nem elementos tem? Então não faz sentido. E depois fazer uma outra verificação para ver se o elemento que eu quero excluir está presente na lista, porque se ele não tiver, não tenho o que excluir. E aí, uma vez que o elemento está lá, a ideia é nós usarmos um ponteiro iterador e a gente vai visitando cada um dos nós da nossa lista, e para cada nó que a gente visita, a gente checa se o elemento que eu quero excluir está lá. Se eu achar um nó, o que eu faço? Eu pego o nó anterior e faço o campo próximo dele apontar para o próximo nó, do nó que eu estou querendo excluir. E aí ele deixa de apontar para esse nó que vai ser excluído e aponta para o nó seguinte. E aí ele já está encadeado com o nó seguinte, eu libero esse nó da memória, retiro esse nó da memória e o elemento está eliminado. Então essa é a ideia desse algoritmo. Vamos entender e ver como que a gente implementa essa operação. Bom, pessoal, vamos agora definir a operação para remover um elemento da nossa lista. Então vamos criar aqui uma função, tá? A gente vai retornar um int para poder ter uma flag dizendo se deu tudo certo, se aconteceu algo de errado, enfim, para termos aí a possibilidade de dar essa saída. E aqui a gente recebe o elemento que a gente quer remover da nossa lista e a lista da qual esse elemento vai ser removido. E aí a gente usa, a gente vai ter um ponteiro, dois ponteiros iteradores, tá? Um é o nó e o outro é o ante.
A gente vai precisar de uma referência para o anterior para fazer o encadeamento, né, para ele não se perder na hora que a gente excluir. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer duas verificações. A primeira é para garantir se a nossa lista não está vazia. Porque se a lista estiver vazia, não tenho o que excluir. Não tem elemento nenhum, vou excluir o quê? Então, if, a gente usa lá a nossa função lista número de elementos. E recebemos aí a lista. Se o número de elementos for menor ou igual a zero, né, bastaria ser igual. Retornamos a flag lista vazia. Ok, então se a lista estiver vazia, eu paro por aqui. E eu tenho que fazer ainda uma segunda verificação para checar se o elemento que eu quero excluir está presente na lista. Então, se ele não estiver presente na lista, eu também paro, não tenho o que fazer. Estou querendo excluir um elemento que não está nessa lista, não faz sentido eu fazer qualquer coisa, porque se o elemento não está ali, naturalmente eu não vou excluí-lo. Então, vou usar a nossa operação lista obter nó do elemento, que a gente já implementou aí. E vou passar o elemento, tá, que eu estou procurando, que é o elemento a ser inserido, e a lista na qual eu estou procurando esse elemento, que é a mesma lista que foi passada aqui. E aí, se isso aqui for igual a null, quer dizer que a nossa função não achou o elemento na lista, e, portanto, ele não existe. Então, se o elemento não existe, eu não tenho nada para excluir. Então, nesse caso, eu retorno elemento inexistente. Ok, pessoal? Vamos lá em cima agora declarar essas flags, para a gente poder trabalhar com elas. Vamos declarar aqui define elemento inexistente. E vamos colocar também define lista vazia. Ok, galera? Então declaramos aí nossas flags. E aí, a partir desse momento, se eu sei que a lista não está vazia e eu sei também que o elemento que eu estou interessado em excluir está presente, aí eu já posso começar, né, as operações para fazer a exclusão. Então, em primeiro lugar, eu vou posicionar o meu ponteiro ante, né, no mesmo lugar, na mesma estrutura onde lista está apontando, ou seja, no nó inicial, e vou posicionar o meu ponteiro nó, tá, no mesmo lugar onde o campo próximo da estrutura apontada por lista está por ante, campo próximo da estrutura que está sendo apontada por ante aponta, ou seja, o campo próximo daquele nó inicial, daquele nó cego lá. Então essa aqui é a ideia. O meu ante fica no nó cego e o meu nó fica no primeiro nó válido, né, no primeiro nó que tem um elemento válido. E a partir daí eu rodo um loop. Enquanto o meu nó for apontar, né, para uma estrutura diferente da que lista aponta, eu vou rodar o loop. Ou seja, enquanto eu não der a volta na lista toda, né, verificar cada elemento, eu não vou parar. E aí, para cada elemento que eu estiver visitando, para cada nó, eu vou verificar o seguinte, eu vou verificar se o nó, o campo elemento da estrutura apontada por nó é igual ao elemento que eu estou querendo excluir. E aí, se for, né, se realmente for igual ao elemento que eu estou querendo excluir, então, o que eu vou fazer? Ó, eu pego o campo próximo da estrutura apontada por ante e faço ele apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura apontada por nó, ou seja, o nó seguinte ao que eu quero excluir. Assim eu deixo o nó que eu estou querendo excluir de fora e posso agora então liberar, dou um free na estrutura apontada por nó, né, e o nó está excluído. Uma vez que eu excluí o nó, break, termino a minha operação, né, e saio do loop. Agora, se eu não achei o nó, né, pesquisei ali no nó, não achei, então eu tenho que continuar andando para os próximos nós para ver se o elemento não está no nó seguinte, depois no nó seguinte e tal, até achar, porque eu sei que o nó está aqui, eu já verifiquei aqui, ó.
Eu sei que esse nó está aqui, então em algum lugar ele tem que estar. Então, se eu não achei nesse aqui, eu vou para o próximo. E aí, o que eu faço? Eu avanço ante, faço ante apontar para onde o nó está apontando e faço o nó apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura que ele está apontando. Ou seja, o nó seguinte. E aí, eu avancei ante e avancei nó na minha lista. E aí, eu verifico novamente se no próximo nó eu tenho elemento. Se não tiver, avanço os dois, verifico se eu tenho elemento. Até eu achar, aí eu faço o processo de encadeamento e exclusão e encerro a operação. Uma vez que eu encerrei, eu retorno sucesso. Ok, galera? Então, é assim que a gente implementa essa operação de exclusão. Vou fazer um teste rápido aqui para ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Beleza, nenhum erro, né? Compilou direitinho. E agora vamos olhar aí, né, como graficamente, né, como essa operação funciona. Reparem que no nosso exemplo nós temos aí essa lista com 3 elementos e eu vou querer remover o elemento 32. Então, o que eu faço? Estou supondo aqui, tá, galera, que eu já passei por essas verificações, ou seja, a lista não está vazia, ela tem um elemento que eu quero excluir. E aí eu posiciono meu ante no mesmo lugar que lista está apontando e posiciono meu nó, tá, no mesmo lugar que o campo próximo da estrutura apontada por ante está apontando. Ou seja, né, vocês repararem, o nó cego lá é onde ante está apontando e o campo próximo dele aponta lá para a estrutura que tem o 19. Então eu faço meu nó apontar para a estrutura que tem o 19. E a partir daí eu rodo meu loop, né? Eu pergunto, nó é diferente da estrutura, né? A estrutura apontada por nó é diferente da estrutura apontada por lista? Né? A lista está apontando para o nó cego lá, o nó já aponta para a estrutura que tem o 19. E aí eu verifico. O campo elemento da estrutura apontada por nó é igual ao elemento que eu quero excluir. Eu estou querendo excluir o 32. 19 é igual a 32? Não é. Então, como não é, eu não entro no if, faço que ante passa a apontar para onde nó está apontando e o nó passa a apontar para onde o campo próximo da estrutura que ele está apontando, nesse caso a estrutura que tem o 19, está apontando. Então, ele passa a apontar para onde está o 32. Então, ante aponta agora para o nó que tem o 19 e o nó aponta agora para a estrutura que tem o 32. E aí, repito a pergunta, né? Condição do loop. Nó, a estrutura apontada por nó é diferente da estrutura apontada por lista? Não é a mesma estrutura. Então, entro na rodada do loop e pergunto ali no if. O campo elemento da estrutura apontada por nó é igual ao elemento que eu quero excluir? 32 é igual a 32. E como então o que eu faço? Eu faço o campo próximo da estrutura que está sendo apontada por ante, ou seja, do 19. Ele agora vai apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura apontada por nó. Ou seja, o 21. Então, ele vai pular, né, o nó, ou a estrutura para onde o nó está apontando. Aí a gente tem esse cenário, onde o campo próximo do 19, aí, que é onde o ante está apontando, ele pula, né, por assim dizer, o que tem o 32, que é o cara que eu quero excluir, e vai para o 21, ou seja, o 32 vai sair, ele vai ficar de fora, né, ele vai ser removido. Então, na verdade, agora o próximo do 19 é o 21, já que o 32 não vai existir mais. Então, eu tenho que primeiro fazer esse encadeamento, essa ligação, para depois excluir o nó, senão eu perco a referência, eu quebro a lista no meio, a referência quebra no meio. Então, não posso fazer esse encadeamento depois, senão eu já perdi a referência. Então, uma vez que eu fiz o encadeamento, agora o elemento já não está mais sendo apontado, eu libero ele da memória, excluo ele, e aí esse elemento já está removido. E aí a nossa configuração final de lista, ela fica só com o 19 e o 21. Ok, galera? E aí, né, nesse caso, a gente sempre vai ter a certeza que o elemento existe, a gente já verificou isso, não tem problema nenhum. Então, é assim que a nossa operação para remover um elemento funciona. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa função para remoção de um elemento
em uma lista circular simplesmente encadeada. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido as operações que a gente estudou. Exercitem essas operações, implementem aí no computador de vocês, para que vocês peguem aí a prática, na implementação dessas estruturas, e especialmente das operações que a gente estudou. Um forte abraço a todos e até a próxima!